A JW.org processou os dissidentes dela na Espanha, que reclamam da ostracização e seus efeitos prejudiciais aos dissidentes, e pediu para pararem de fazer comentários críticos contra ela no YouTube. A minha resposta sobre isso é o seguinte: que Jesus Cristo é esse, o da JW.org. Cristo significa ungido. Ungido com o quê? Com o Espírito Santo, mas o escravo fiel e prudente da JW.org, que afirma ser de cristãos ungidos, afirma que em 1918, Jeová retirou o Espírito Santo de sua organização. Que Jesus Cristo é esse, que designaria o escravo fiel e prudente da JW.org. Um ano depois dele perder o Espírito Santo, em 1919, um escravo que afirmou que não tinha mais o Espírito Santo. Veja o que disse o livro Salvação, de 1939, escrito pelo juiz Rutherford, o escravo fiel de um homem só. Em 1918, o Senhor Jesus chegou ao templo de Jeová Deus. O Espírito Santo, o qual tinha sido guia do povo de Deus, tendo cumprido suas funções, foi retirado. Salvação, 1939, páginas 216 e 217. Veja bem, o Espírito Santo foi retirado em 1918. Disse o juiz Rutherford, que era o escravo fiel e prudente de um homem só. Como veem, o juiz Rutherford afirmou que Jeová retirou o Espírito Santo de sua organização, em 1918. Que Jesus é esse que prometeu em João 14, 16, 26, que o Espírito Santo estaria com os cristãos para sempre, e que agora se contradiz, dizendo que os anjos passaram a substituir o Espírito Santo. Veja a Sentinela de 1 de fevereiro de 1935, página 41, que diz: sem dúvida, o Senhor usa seus anjos para fazer com que a verdade seja publicada em A Sentinela. Certamente, Deus guia seu povo pactuado por usar os santos anjos para levar sua mensagem a ele. Que Jesus Cristo é esse que, uma vez que a JW.org não era mais guiada pelo Espírito Santo, o presidente dela afirmou que Deus enviou anjos para substituir o Espírito Santo, haja vista que Jesus inspirou Gálatas 1, 8, 9, que diz que se algum anjo trouxesse qualquer boa nova, ou um evangelho, além daquele que os cristãos receberam, fosse anátema ou amaldiçoado. Veja Gálatas 1, 8, 9. Que Jesus Cristo é esse, que usou o escravo fiel e prudente, guiado por anjos, em 1935, para criar duas classes de cristãos com duas esperanças diferentes. Uma classe de cristãos ungidos sendo filhos de Deus, e outra classe de cristãos não ungidos, não sendo filhos de Deus, mas apenas amigos de Deus, sendo que Jesus afirmou em Efésios 4, 5 que existe só uma fé, um só batismo e uma só esperança. Uma só esperança. E não duas como afirma a JW.org. Que Jesus Cristo é esse que iria contradizer a si mesmo em João 1, 12, Gálatas 3, 26, Romanos 8, 14, onde Jesus garante que todos os cristãos verdadeiros têm o Espírito Santo e são guiados pelo Espírito Santo. Que Jesus Cristo é esse que aplica desenfreadamente segundo a João 7 a 11 em todos os casos de desassociação, impedindo que parentes e irmãos de fé não digam nenhum simples oi para tais. Que Jesus é esse que inspirou, segundo João 7 a 11, que diz que somente quem nega a Cristo ou
diz que não quer mais ser cristão. Só neste caso Jesus proíbe a conversação de cristãos com tal. Fora isso, será que Jesus iria contradizer o teor de 2 João 7 a 11, proibindo que todos os dissidentes da JW.org não possam mais conversar com seus irmãos de fé? Mesmo os que não negaram a Cristo, e com isso, causando efeitos nefastos e prejudiciais de ordem moral, psíquica e mental nos dissidentes. Que Jesus é esse que permite que a JW.org tenha a liberdade de expressão em suas literaturas, para criticar negativamente as demais religiões, mas não quer que o YouTube permita que se critique os pseudo-ensinos da JW.org, que contradizem até mesmo o ensino do Jesus Cristo da Bíblia? Recapitulando, que Jesus Cristo é esse que Jeová retirou o seu Espírito Santo da organização em 1918, e depois de um ano, em 1919, designou um escravo para ser fiel e prudente sem Espírito Santo. Que Jesus é esse que até a data do falecimento do juiz Rutherford em 1942, não deu nenhuma satisfação sobre o Espírito Santo que havia sido retirado da JW.org. Que Jesus é esse que designaria um escravo cujo Espírito Santo havia sido retirado dele. Sim, que Jesus é esse que designou o primeiro escravo fiel e prudente da JW.org em 1919, sendo que o mesmo afirmou que Jeová retirou o Espírito Santo dele em 1918. Que Jesus é esse que aprova a prática de graves contradições desse tipo. Que Jesus é esse que quer castrar a liberdade de expressão do contraditório, violando o artigo 5 da Constituição, se ele mesmo inspirou o apóstolo Pedro a escrever que os cristãos sempre devem estar prontos para defender a sua fé. Ora, se não há o contraditório, então, como que os cristãos vão defender a sua fé? Que Jesus é esse que exige direito à honra e ao mesmo tempo se contradiz simultaneamente em seus atos. E você, prezado leitor, concorda que o Jesus Cristo da Bíblia seja o mesmo Jesus que guia a JW.org?